Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje, vamos mergulhar no relatório que deu o que falar, sabe? Análise do subcomitê da Câmara dos EUA sobre a resposta à pandemia, aquela de Covid-19. É bastante coisa, né? Mais de 500 páginas. Nossa. Então preparem-se, porque a gente vai desvendar os pontos cruciais com vocês, tá? Isso aí, muita informação para processar de uma vez, a gente sabe. Então, vamos direto ao ponto. O relatório, ele não economiza nas críticas, viu? Aponta falhas graves em vários setores. Desde a gestão, como é que foi gerido o dinheiro, os recursos, até a comunicação com o público. Começando pelo elefante na sala, né? A fraude nos fundos de auxílio durante a pandemia. O relatório expõe números, assim, absurdos. Mais de 5,4 bilhões de dólares em empréstimos fraudulentos, obtidos usando milhares de números de segurança social suspeitos. Como que isso foi possível? Pois é, o que chama atenção é a falta de mecanismos de controle, né, mecanismos eficazes, por parte de agências, como a administração de pequenas empresas, por exemplo. O relatório indica que os processos de verificação, eles eram muito frágeis, sabe? Permitindo que pessoas inelegíveis, até organizações criminosas, se aproveitassem da situação. E o impacto disso é enorme, né? Não só para os cofres públicos, mas para quem realmente precisava dessa ajuda. Com certeza. E o relatório vai além, questionando a atuação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, durante a pandemia. A crítica principal é a dependência da OMS em relação às informações. Informações que foram fornecidas pelo governo chinês, o que pode ter contribuído para a disseminação de informações imprecisas, especialmente no início da pandemia. Eu lembro bem da confusão naquela época. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, como o vírus se espalhava, quais eram os riscos reais. O relatório levanta a hipótese de que a OMS, ao se basear nesses dados, pouco transparentes do governo chinês, pode ter minimizado a gravidade da situação. E isso atrasou a resposta global à pandemia. Exatamente. Um exemplo disso é a relutância da OMS em declarar a Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional. A FEC, influenciada, segundo o relatório, pela pressão do governo chinês. Essa demora pode ter tido consequências sérias, impactando a capacidade de diversos países se prepararem para a chegada do vírus. E o relatório não para por aí, né? Ele também mergulha num tema assim, bem polêmico: a pesquisa de ganho de função. Especificamente os estudos realizados pela EcoHealth Alliance em parceria com o Instituto de Virologia de Wuhan. Esse é um ponto crucial do relatório que levanta sérias preocupações sobre a segurança e a ética dessas pesquisas. Para a gente entender melhor, a pesquisa de ganho de função envolve manipulação de vírus em laboratório para torná-los mais transmissíveis ou mais virulentos. E o objetivo, em tese, é estudar seu potencial pandêmico e desenvolver medidas de prevenção. Entendi. Mas qual é a controvérsia em torno da pesquisa de ganho de função? A grande questão é o risco de escape acidental desses vírus modificados do laboratório, o que poderia desencadear uma nova pandemia. O relatório questiona ter pesquisa financiada pelo Instituto Nacional de Saúde do ZWEI, o NIH. A EcoHealth Alliance se enquadrava na definição de ganho de função e aponta para a falta de transparência de mecanismos de controle adequados. E a EcoHealth Alliance, como se posicionou diante dessas acusações? O relatório critica a postura da EcoHealth Alliance, que se recusou a fornecer documentos e informações relevantes para a investigação do subcomitê, alegando a necessidade de proteger dados confidenciais. Essa falta de transparência levanta ainda mais suspeitas sobre a natureza das pesquisas e alimenta teorias sobre um possível envolvimento do laboratório de Wuhan na origem da pandemia. Falando em figuras controversas, o relatório também dedica um bom espaço à análise do papel do Dr. Anthony Fauci, então diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do EUA, o NIAID, na resposta à pandemia. Sim, o relatório levanta questionamentos sobre a atuação do Dr. Fauci em diversas frentes. Desde a sua influência nas decisões sobre o uso de máscaras, o fechamento de escolas, até a sua posição em relação à teoria do vazamento do vírus de um laboratório. É muita coisa para digerir. Mas vamos com calma, passo a passo. O que exatamente o relatório critica na atuação do Dr. Fauci? Um dos pontos levantados é a possível minimização, por parte do Dr. Fauci, da teoria do vazamento do vírus do laboratório de Wuhan no início da pandemia. O relatório apresenta evidências de que Fauci e outros cientistas de renome descartaram essa hipótese publicamente, mesmo sem ter provas concretas para refutá-la. E o relatório sugere algum motivo para essa postura do Dr. Fauci. Existem algumas teorias. Uma delas é que Fauci e outros cientistas temiam que a associação do vírus a um laboratório chinês pudesse alimentar o sentimento anti-asiático e prejudicar a colaboração científica internacional. Outra hipótese é que Fauci queria proteger a reputação do NIH, que financiava as pesquisas da EcoHealth Alliance com o Instituto de Virologia de Wuhan. Ou seja, o relatório levanta a possibilidade de que a busca pela verdade sobre a origem da pandemia tenha sido influenciada por interesses políticos e científicos. Exatamente. E o relatório vai além
questionando o papel do Dr. Fauci na pressão pela aprovação rápida das vacinas contra a Covid-19. Segundo o documento, Fauci teria minimizado os potenciais riscos das vacinas e defendido a implementação de mandatos de vacinação, mesmo sem evidências científicas sólidas que justificassem essas medidas. E quais as implicações dessas ações do Dr. Fauci, segundo o relatório? O relatório argumenta que a postura de Fauci pode ter contribuído para a erosão da confiança pública nas autoridades de saúde e alimentado o ceticismo em relação às vacinas, dificultando a implementação de políticas de saúde pública mais eficazes. É muita informação para processar, mas acho que já deu para ter uma ideia da complexidade e da gravidade das questões levantadas por esse relatório. E ainda tem muito mais. Na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos explorar as críticas do relatório às mudanças nas diretrizes do CDC sobre o uso de máscaras, do fechamento de escolas e a gestão da pandemia pelo ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo. Fiquem ligados. Por falar em decisões controversas, o relatório ele se aprofunda bastante na gestão da pandemia pelo ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, especialmente no que diz respeito aos asilos, né? Sim, essa parte do relatório é realmente chocante. A diretiva de março de 2020, que ordenou a admissão de pacientes com Covid-19 em asilos, gerou muita polêmica, muita revolta na época. E com razão. O relatório ele detalha como essa decisão foi tomada de forma, apressada, sem a devida consulta a especialistas em saúde pública, colocando em risco a vida de milhares de idosos, que são um dos grupos mais vulneráveis ao vírus. E o mais grave é que o relatório aponta para uma possível tentativa de encobrir o verdadeiro impacto dessa diretiva, com a administração como manipulando dados sobre o número de mortes em asilos. Exato. O relatório sugere que a prioridade do governo como era proteger a imagem do governador, em vez de garantir a transparência e a responsabilização por decisões que tiveram consequências trágicas. Falando em transparência, o relatório também critica a comunicação com o público durante a pandemia, apontando para a falta de clareza e inconsistência nas mensagens das autoridades de saúde. Sim, as mudanças frequentes nas diretrizes do CDC sobre o uso de máscaras e o fechamento de escolas, por exemplo, geraram muita confusão, muita desconfiança na população. Eu lembro bem da dificuldade em acompanhar as recomendações, que pareciam mudar a todo momento. E o relatório sugere que essas mudanças, muitas vezes, não eram embasadas em evidências científicas sólidas, mas em pressões políticas e interesses de grupos específicos. Exatamente. O relatório detalha, por exemplo, como a Federação Americana de Professores, a AFT, influenciou as decisões do CDC sobre a reabertura das escolas, priorizando os interesses do sindicato em detrimento da saúde mental e do desenvolvimento educacional das crianças. E essa falta de transparência, essa politização das informações, segundo o relatório, tiveram um impacto negativo na confiança da população nas autoridades de saúde e nas medidas de combate à pandemia. Sem dúvida. A pandemia evidenciou a importância de uma comunicação clara, consistente, baseada em evidências científicas, para garantir a adesão da população às medidas de saúde pública e evitar a disseminação de informações falsas, de teorias da conspiração. E o relatório não se limita a criticar o que deu errado. Ele também apresenta uma série de recomendações para fortalecer a preparação, a resposta a futuras pandemias. Sim, o relatório propõe medidas como o fortalecimento da vigilância epidemiológica global, o investimento em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, a criação de mecanismos mais eficientes para a produção, a distribuição de suprimentos médicos e, claro, a promoção de uma comunicação transparente, baseada em evidências científicas. Ou seja, o relatório nos convida a aprender com os erros do passado, a trabalhar para construir um futuro mais seguro, mais resiliente diante da ameaça de novas pandemias. Exatamente. E um dos pontos que o relatório destaca é a necessidade de fortalecer os sistemas de saúde pública em todos os países, para que a gente esteja mais preparado para detectar e responder rapidamente a surtos de doenças infecciosas. E isso inclui investir em infraestrutura, treinamento de pessoal, desenvolvimento de tecnologias e, claro, na promoção da saúde, na prevenção de doenças. Sem dúvida. A pandemia nos mostrou que a saúde global é uma responsabilidade compartilhada e que a gente precisa trabalhar junto, para proteger a todos, independentemente de fronteiras ou ideologias. E por falar em trabalhar juntos, o relatório também enfatiza a importância da cooperação internacional para prevenir e combater pandemias, com o fortalecimento da OMS e a criação de mecanismos mais eficientes para compartilhamento de informações, para a coordenação de ações entre os países. Sim, a pandemia evidenciou que os vírus não respeitam fronteiras, e que somente através da colaboração global a gente pode enfrentar esse tipo de ameaça. E o relatório vai além, propondo a criação de um novo tratado internacional para a prevenção e o controle de pandemias, com mecanismos mais robustos de vigilância, resposta e responsabilização. É uma proposta ambiciosa, mas necessária diante dos desafios que a gente enfrenta. E o relatório, com todas as suas críticas e revelações, ele nos deixa uma mensagem importante. A gente precisa aprender com os erros do passado para construir um futuro mais seguro,
mais resiliente. Exatamente. A pandemia foi um teste de estresse para os sistemas de saúde pública no mundo todo, né? Expondo fragilidades e desigualdades que precisam ser enfrentadas. E o relatório nos convida a usar essa experiência como um catalisador para mudanças, para construir um mundo mais preparado, mais justo, mais resiliente diante das crises que virão. E por falar em crises, ainda não terminamos nossa análise do relatório. Na próxima parte do nosso Deep Dive, vamos explorar as revelações sobre a EcoHealth Alliance, as tentativas de obstrução das investigações do subcomitê, as preocupações com a ética, a transparência na pesquisa científica. Até lá. Voltando àquele relatório, né? Uma parte que me deixou curiosa foi a questão da EcoHealth Alliance e a relutância deles em colaborar com as investigações, sabe? O relatório fala bastante disso. E o que fica claro é que a EcoHealth Alliance não ajudou muito, né? Dificultando o acesso a informações importantes sobre as pesquisas com o coronavírus. Mas por que tanta falta de transparência? O que será que eles estavam escondendo? O relatório levanta algumas hipóteses. A EcoHealth Alliance dizia que precisava proteger informações confidenciais, mas o subcomitê questiona essa justificativa, sabe? Aponta para a necessidade de transparência, principalmente quando falamos de pesquisas com dinheiro público, né? E que podem ter riscos para a saúde global. E que tipo de informação eles se recusaram a dar? O relatório fala disso. Sim, ele detalha os pedidos de documentos e e-mails que a EcoHealth Alliance simplesmente ignorou. Inclusive comunicações entre os pesquisadores, aqueles que estavam envolvidos nos estudos com coronavírus lá no Instituto de Virologia de Wuhan. Essa falta de colaboração, né? Levantou suspeitas sobre, possíveis irregularidades nas pesquisas e dificultou a investigação sobre o papel da EcoHealth Alliance na origem da pandemia. E além da EcoHealth Alliance, o relatório fala de outros problemas que o subcomitê enfrentou. Sim, ele mostra também que alguns cientistas importantes usaram e-mails pessoais para discutir assuntos oficiais. Isso dificulta muito o rastreamento dessas conversas pela Lei de Liberdade de Informação, a FOIA. É uma prática, assim, questionável, né, do ponto de vista ético. Levanta dúvidas sobre a transparência e a intenção de esconder informação do público. Ou seja, o relatório sugere que teve muita gente atrapalhando a busca pela verdade sobre a origem da pandemia, né? Desde a falta de colaboração da EcoHealth Alliance até a postura, digamos, pouco transparente de alguns cientistas. Exatamente. E isso levanta questões importantes, né? Sobre a ética na pesquisa, a transparência com dinheiro público, a importância da colaboração entre cientistas, governos e a sociedade. A pandemia mostrou que a gente precisa de confiança e transparência para encontrar soluções para crises globais. A pandemia foi um aprendizado duro, né? Em vários sentidos. Mostrou a fragilidade da saúde, mas também as falhas éticas, a falta de transparência em vários setores. Totalmente. Mas o relatório, apesar de todas as críticas, nos deixa uma mensagem positiva, né? A gente precisa aprender com os erros, construir um futuro melhor, mais seguro, mais justo e mais resiliente. A pandemia mudou tudo e cabe a nós usarmos essa experiência para promover mudanças positivas. É isso aí. Usar essa experiência para fortalecer a confiança na ciência, nas instituições e na nossa capacidade de enfrentar os desafios, né? Que com certeza vão aparecer no futuro. É isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho nesse relatório. Esperamos que essa análise tenha ajudado vocês a entender melhor tudo o que aconteceu durante a pandemia e a refletir sobre o que podemos aprender com essa experiência. Até a próxima.